E nós vamos aqui conversar no Jornal Integração de hoje com a Ana Cláudia, que é diretora do Simpress, né, o Sindicato dos Servidores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho, aqui no estado do Ceará, acerca exatamente dessa greve iniciada agora recentemente, né, dos servidores do INSS, que consequentemente tem afetado aqui o funcionamento, né, da agência também do INSS aqui no município de Itapajé. Até para a gente entender essa dinâmica, né, quais são as principais pautas, as reivindicações desses servidores que prestam de fato um serviço extremamente importante aqui para a nossa sociedade. Ana Cláudia, você me ouve? Boa tarde, seja bem-vinda aqui à nossa Atitude FM, bem-vinda ao nosso Jornal Integração, tudo bem? Boa tarde, tá dando para me escutar? Sim, estamos lhe ouvindo bem. Ah, tá certo. Agradecer, né, ao jornal, né, Integração Rádio Atitude FM, que é em Itapajé, mas acredito que abrange muitos municípios, né? Isso. E agradecer ao Clécio, né, pela oportunidade da gente falar aqui os reais motivos da nossa greve. Muito bem. Ana Cláudia, vamos começar então exatamente quais são aí as principais reivindicações, qual é a pauta principal de vocês, servidores do INSS? O INSS, né, ele está de greve desde o dia 16 de julho, uma greve a nível nacional. Essa greve é principalmente por melhores condições de trabalho, porque a categoria, né, de servidores do INSS foi a única categoria que em 2022 fez greve, né, no governo passado. E naquela época a gente fez um acordo de greve. Existe um acordo de greve assinado por um ministro, né, que não está sendo cumprido. Embora o governo tenha mudado, tem essa assinatura, né? O ministro ele assina em nome do Estado. Então, as maiores reivindicações é esse cumprimento do acordo de greve e melhores condições de trabalho, né? Hoje o INSS, ele causa muita insatisfação na população e nos servidores. A população reclama do atendimento, esse atendimento que muitas vezes demora. O INSS, como a gente vê nas mídias, e exemplos pessoais, né, de familiares ou de amigos, tem demorado muito, né? A análise de benefício, por exemplo, uma perícia médica que você agenda. Então, hoje no INSS, nós temos poucos servidores no quadro de efetivos. De 2015 para 2024, para vocês terem ideia, mais de 50% dos servidores se aposentaram. E não houve uma recomposição desses servidores. Em 2022 teve um concurso público, mas poucas vagas, um número de vagas que não atende à demanda da população, que só aumenta. Os sistemas do INSS são falhos. A gente fez um levantamento, certo, Clécio, que de janeiro de 2023 a abril de 2024, o tempo que o sistema ficou fora do ar ou inoperante equivale a 2 meses e 36 horas. É como se a gente tivesse ali a postos para trabalhar, ou em casa, quem trabalha no remoto, o sistema não andava, não avançava, a população que liga muitas vezes para o 135, quando consegue ser atendido, a pessoa informa, o sistema está fora do ar. Então, assim, a greve é por tudo isso, é por melhores condições de trabalho. A gente sabe que o governo já sinalizou que não tem reajuste salarial nesse ano, a categoria de servidores da educação entrou de greve, não teve um avanço na pauta, né, salarial. Então, assim, a nossa maior reivindicação não é a salarial, são melhores condições de trabalho. Muitos servidores que trabalham em casa têm que arcar com todo o aparato tecnológico, tem que pagar a sua energia, tem que pagar a sua internet, seus equipamentos, o computador se queimar, acontecer algum problema, tem que comprar. Então, assim, está saindo do bolso do servidor, né? E esse salário da gente que só diminui, né? O nosso poder de compra vem diminuindo, né? Com o passar dos anos. É uma situação que já vem se arrastando por anos, por governos, e a gente não tem efetivamente, né, um avanço na nossa pauta. Desde que começamos a greve, no dia 16 de julho, já está com mais de 20 dias, tivemos 2 mesas de reunião com o governo, mas não tivemos avanço. Sexta-feira, agora, dia 9, terá uma reunião e a gente vai tentar, né, pressionar ali, efetivamente, uma mesa, né, para a gente discutir a questão da greve. Então, a gente está de greve há mais de 20 dias, os serviços estão impactados,
Na agência de Itapajé, por exemplo, o único serviço que está funcionando é a perícia médica. É só deixar bem claro que a perícia médica não faz parte do INSS, eles são vinculados diretamente ao Ministério, então a gente não tem nenhum poder, né, não são subordinados ao INSS, então a perícia médica, ela continua normal, ela não parou. O que parou foram os outros serviços, né, a análise de benefício, o atendimento ali de cumprimento de exigência, a avaliação social para quem requer BPC, né? Então, os servidores estão de greve, mas lembrando que a perícia médica não faz parte do quadro do INSS. Ok. Ô, Ana Cláudia, pelo que você fala exatamente, há uma dificuldade até no sentido exatamente de um diálogo, no sentido propositivo da coisa, mas pelo que vocês têm acompanhado, é possível que a partir desse momento, se não toda a pauta aí de reivindicações, em especial essa questão de melhores condições de trabalho, que possa ter um resultado positivo ao final desse movimento de vocês? A gente acredita que sim. A gente está, nesse momento, abordando os parlamentares, né, que o Congresso Nacional vai voltar, né, às suas atividades no dia 12, na terça-feira, e estamos mandando caravanas, né, de servidores para Brasília para fazer esse contato com os parlamentares de todo o Brasil, né, de todos os estados. Só 3 estados não estão em greve, os demais estão, né, Nordeste 100% em greve, Sul 100% em greve. Então a gente está fazendo esse movimento de abordagem com os parlamentares, né, nossos parlamentares federais, deputados, senadores, para a gente forçar ali uma negociação. O INSS é muito importante para a vida da população. Tem municípios, né, pequenos, de pequeno porte, que a economia gira em torno da folha de pagamento da prefeitura e dos benefícios do INSS. O INSS é a maior autarquia da América Latina e os servidores não são reconhecidos, né? A gente não tem nas nossas organizações, na nossa força de trabalho, a gente não tem um reconhecimento desse trabalho importante que a gente faz. Os analistas, os servidores que analisam o requerimento, né, são altamente qualificados, eles ganham como se fosse de nível médio. Uma das nossas pautas é nível superior para ingresso no INSS, são melhores condições de trabalho, reconhecimento dessa carreira que é super importante, né, uma melhoria na carreira do seguro social. A gente defende uma previdência social pública e de qualidade e que a população volte a ser atendida dentro do INSS. A população não consegue ser atendida porque não tem servidor suficiente para atender, né? Então, assim, essa greve, ela está crescendo. Em todo o estado do Ceará, a gente tem mais de 40% de servidores em greve. Diariamente, as pessoas estão aderindo. Esse mês de agosto, a partir do dia 1º de agosto, muitos voltaram de férias e estão fazendo as adesões, né, a esse movimento paredista. Então, a gente acredita que com o crescimento da greve, a gente consiga avançar, assim, numa negociação e que algumas pautas, né, algumas pautas sejam atendidas. A gente tem muitos números, assim, para contestar com o governo. Essa fila não é culpa do servidor. Muitas vezes a gente que está na ponta, eu atendo na agência da Caucaia, então a população que chega até mim no atendimento reclama da demora. Então a gente quer dizer que essa culpa não é do servidor, é toda uma logística, né? É todo um sucateamento da instituição que vem provocando isso. Desde 2015, como eu falei, mais de 50% dos servidores foram aposentados, os sistemas não funcionam da forma como a gente precisa que ele funcione, né? Porque são muitas informações, são dados sensíveis da população que a gente tem que ter ali um certo cuidado, e a gente quer esse reconhecimento da importância da carreira do seguro social. Agora já são 12h30, 12h30, para você que está nos acompanhando aqui no nosso Jornal Integração, pela Atitude FM, a gente está conversando com a Ana Cláudia, ela é diretora do Simpress, o Sindicato dos Servidores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho. Exatamente a nossa pauta aqui é a greve dos servidores do INSS. Ô, Ana Cláudia, você falou aí na questão exatamente do pequeno número, né, de servidores, e acredito que seja de fato a realidade, se não de todas, mas da grande maioria das agências do INSS, país afora, e a gente pode citar muito bem aqui o nosso exemplo da cidade de Itapajé, né, onde a gente conhece
os servidores e sabe muito bem da demanda, porque Itapajé não é só para a população de Itapajé, é para os municípios da nossa região também, grande parte dos municípios da nossa região. Um exemplo aqui, eu poderia citar de servidor, o nosso amigo Medeiros, que além aqui da situação do efetivo, do quantitativo de servidores de Itapajé já ser pequeno, né, alguns servidores, como no caso do Medeiros, ainda são em várias situações ao longo do ano destinados a prestar serviço em agências de outros municípios, ou seja, o que já é uma situação crítica acaba ficando ainda pior, porque há também esse deslocamento de servidores de unidade X para atendimento em município Y, não é isso? Isso acontece com a população. Tem muita gente, certo, que está sendo atendido até em outro estado. A gente estava na agência da Messejana esses dias aqui em Fortaleza e um segurado chegou lá, ele mora em Messejana e ele conseguiu agendar somente para Mossoró, no Rio Grande do Norte, porque não tinha vaga para perícia médica aqui no estado do Ceará. E quando tem, é um período muito elástico, né? Aí em Itapajé a gente tem perícia médica, o perito médico de Itapajé, ele atende toda a região, porque tem municípios como Mirim, São Luís do Puru, que não tem agência do INSS, e quando tem alguma agência do INSS mais próxima, não tem um perito médico. Então, assim, desde 2011 não tem concurso para perícia médica, é um outro fator preocupante, né? Então, a população também tem que viajar, além dos servidores. Aproveitar e mandar um abraço para o Medeiros, Isaías, Jucineide, doutor Paulo. Eu já trabalhei na agência de Itapajé, tenho um carinho muito grande, né, pelos servidores que trabalham aí, mas o INSS, ele não está investindo, né, nem em pessoal, nem em estrutura, não está fazendo concurso público para repor o nosso quadro. Então, há uma insatisfação geral. Nós, servidores que somos obrigados a atender em outros municípios, temos que viajar, deixar nossas famílias, né, nossa vida pessoal de lado para atender uma demanda da população, né? A população também que muitas vezes precisa, né, se obriga a viajar de madrugada, passa o dia, às vezes, naqueles ônibus, né, que o município aluga para levar as pessoas para atendimento aqui em Fortaleza ou em outro local, né, Sobral, e aí se obriga a ir num transporte desse, passa o dia, né, para poder ser atendido. Então, é muito sofrimento, né, principalmente para a população que requer, que procura o INSS no momento que mais precisa, né, porque a gente trabalha com o seguro social, né, seja na aposentadoria, alguma questão de adoecimento ou de licença, né, maternidade. Então, na hora que a população mais precisa do INSS, é atendido dessa forma, né? É demorado, é cansativo, né? Então, o que a gente está buscando nesse momento é uma melhor estruturação, né, da autarquia, essa que é a maior da América Latina, e reconhecimento, condições de trabalho para os servidores do INSS que trabalham tanto presencialmente na agência, como aqueles que trabalham de casa. Ana Cláudia, você falou que aqui em Itapajé, por exemplo, na agência, apenas a realização de perícias médicas. Essa é a realidade em todas as agências do estado do Ceará? Somente perícia médica está funcionando ou não? É assim, a gente tem parte dos servidores em greve. Eu vou citar agências que estão totalmente fechadas, né, só com perícia médica. Por exemplo, Calcaia, uma agência grande que está fechada, só está funcionando perícia médica. Tem agência menor, como a agência do Paracuru, que não tem perícia médica, ela está 100% fechada, porque os servidores ali estão em greve. Crateus é uma agência que tem perícia médica, todos os servidores estão de greve, somente a perícia funcionando, né? A Copiara, né? E aí, assim, a gente tem um quadro, né, de agências 100% fechadas, aquelas que não têm perícia médica, e aquelas que estão parcialmente funcionando com perícia médica. E aqui na região de Fortaleza, tem alguns servidores que não aderiram à greve, né? Outros estão fazendo aquele movimento tartaruga, diminuindo ali as tarefas, né? Não puxando tarefas. Então, a gente tem um cenário, né, que realmente está sendo impactado. Inclusive, o governo federal, ele entrou com a liminar dizendo que a greve era ilegal, que a gente tinha que voltar a trabalhar, mas a nossa assessoria jurídica, que é a FENASPES, né, que nos representa, já está trabalhando nesse tema, porque nós temos um cumprimento de acordo de greve de 2022 que não foi cumprido, então a greve não é ilegal.
Então, se o governo já está querendo nos paralisar, é porque está tendo impacto realmente, né, a nível nacional. E essa demora no atendimento, né, que já vem bem antes da greve, é culpa de tudo isso que a gente falou, né? Nosso parque tecnológico, a falta de servidores, falta realmente de infraestrutura para a gente atender a demanda que só aumenta, principalmente depois da crise econômica, né, com a pandemia, que as pessoas adoeceram, né, de forma assim, mais rápida, né, ou desencadear ali outras doenças, né? Então, assim, a demanda do INSS só aumenta e não é reposto ali, né, no atendimento, pessoas, né, para atender toda essa demanda que está aumentando e a gente não está conseguindo diminuir essa fila, uma fila que só aumenta. Antes da gente entrar de greve, a gente fez um levantamento que 1.300.000 requerimentos estavam em fila para ser analisados, né? E acredito que esse número deve ter aumentado com a nossa paralisação. Ok. Ana Cláudia, geralmente nos movimentos exatamente de paralisação, de greve, se tem um percentual mínimo exatamente de servidores que precisam ficar em atividade, funcionando, para garantir o mínimo exatamente do funcionamento do serviço. No caso de vocês, há esse percentual mínimo de servidores trabalhando? Assim, no nosso caso, o governo não definiu como seria esse mínimo de atendimento, se seria por gerência. Aqui no estado do Ceará, nós somos 3 gerências. Tem a gerência de Fortaleza, a gerência de Juazeiro, né, que atende o Cariri, e a gerência de Sobral. Embora o governo tenha pedido para a parte dos servidores retornarem, ele não exemplificou, ele não informou qual seria, né, esse número de servidores. Então, na realidade, a gente ainda não voltou, porque esse tema ainda está sendo discutido, certo? Ok. Que orientação, para a gente finalizar, você poderia estar passando à população, de repente, exatamente aquelas pessoas que necessitam, nesse momento, do atendimento no INSS? Tem algum tipo de orientação? Ou a orientação é, de fato, esperar o retorno 100% das atividades? A gente orienta a população que, se ela está precisando de algum benefício, seja pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria, ela pode procurar os canais remotos, que é pelo 135, né? Lembrando que 135 não são servidores que atendem aquela ligação, são pessoas terceirizadas. Pode pegar a sua senha do Meu INSS na agência do INSS, né, no caso em Tapajé, e baixar o aplicativo Meu INSS. A pessoa consegue, sim, se ela tiver acessibilidade, né, tecnológica, se ela entender, requerer pelo aplicativo ou pelo 135. Quando é alguém que não tem acesso, ou é analfabeto, ou tem alguma dificuldade, a gente pede para que procure alguém da família, alguém de confiança, porque são dados sensíveis, né, informações pessoais que ela vai estar prestando. Então, a população pode requerer pelo 135, ou pelo aplicativo Meu INSS, ou pelo site. E também pode fazer sua reclamação e sua sugestão. O 135, ele funciona como ouvidoria. Então, a população também pode usar esse espaço para reclamar, para sugerir, né, para colocar ali uma situação que não foi atendida. Enfim, né, é um canal de escuta do INSS. Ok. Ana Cláudia, eu agradeço a você pela participação, as informações repassadas exatamente acerca desse movimento, em torno dessa paralisação dos servidores do INSS, e a gente coloca aqui a nossa emissora sempre à disposição para qualquer informação relevante. Afinal de contas, repito, os serviços prestados pelo INSS são extremamente relevantes para a nossa sociedade. E deixo você à vontade para algo mais que você queira repassar aqui ao público que nos acompanha nesse momento. A gente agradece o espaço, espero que num breve momento aí eu retorne aqui para avisar que a greve já acabou, né? Que é isso que todo mundo quer. Servidor não gosta de ficar de greve, é muito cansativo, a gente tem desconto salarial, a gente vai ter que fazer um acordo de greve e cumprir e atender toda essa demanda reprimida, então a gente não gosta de fazer greve. Ela é necessária, né? E falar para a população que dos canais remotos do INSS e que fique atento às mídias, né? A gente está com o compromisso de, assim que a greve finalizar, a gente avançar, a gente informar, né, nas mídias locais, né, a nível nacional, o fim da greve para que tudo normalize. Okay. E obrigada e boa tarde.
Muito bem, conversamos então com a Ana Cláudia, ela que é diretora do Simpress, Sindicato dos Servidores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho aqui do estado do Ceará.